cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado pra vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com este Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito, trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, faz em ti um campeão. Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento.
Graças a Deus, irmãos, irmãs, graças a Deus, uma vez mais aqui, falando com todos os irmãos e irmãs, o seu irmão em Cristo, pastor Juvenal Lima, da Igreja Pentecostal Deus das Nações, doutrina do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero aqui já agradecer a minha irmã Zélia de Jesus Pinheiro. A paz do Senhor Jesus, minha irmã, profeta do Senhor, que Deus abençoe a tua vida, minha irmã. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã nesse momento. Uma ótima noite, um ótimo dia, um ótimo final de semana a todos. Hoje, quinta-feira, né, irmãos? Hoje é quinta-feira, né, irmãos? Estamos aí no mês de março, já passamos do meio do mês, e enfim, estamos aí, né, irmãos, diante do Deus vivo. Amém? Eu quero aqui, irmãos, daqui um pouquinho, eu vou estar lendo a palavra de Deus. E, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que é momento de nós orarmos, não é verdade? Também, irmãos, vou estar orando, daqui um pouquinho mais, estarei orando aqui, irmãos, para que Deus venha nos dar o livramento, porque, meus irmãos e irmãs, é só Deus, amém? É só Deus para dar vitória para todos nós. Então, irmãos e irmãs, é com muito prazer poder estar aqui falando com os irmãos, irmãs, amigos do Facebook. Graças a Deus, né, irmãos, hoje Deus proporciona meios de nós estarmos pregando a palavra de Deus. Amém? Às vezes, irmãos, eu entro aqui também falando em espanhol. Às vezes eu falo também em espanhol aqui, devido às pessoas que mandam mensagem pedindo para mim, né, irmãos, poder estar aí falando algo da parte de Deus em favor do pueblo do Senhor. Amém? Meus irmãos e irmãs, estamos aí vivendo as coisas que estão acontecendo sobre o coronavírus, mas também tem muitas outras coisas, tem o desemprego, né, irmãos? Tanta coisa que acontece, né, irmãos, contra o povo do Brasil, contra a humanidade, né, irmãos? Nós sabemos que nesse momento é momento de nós unirmos a nossa fé, amém? Eu nunca canso de falar, né, irmãos, a passagem onde Deus disse que se o povo dele orar, clamar, né, ele ouvirá do céu o seu clamor, a sua oração. Então é momento, meus irmãos e irmãs, de estarmos orando, clamando ao nosso Deus, o nosso Pai. Graças a Deus. Também, irmãos e irmãs, nenhum ser humano em cima dessa terra, ele tem o direito de se vangloriar diante do Senhor Jesus. Amém? A minha Bíblia, ela não dá o direito para ninguém dessa terra se vangloriar com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus faz, com aquilo, meus irmãos e irmãs, que Deus proporciona na vida do homem e na vida da mulher. Amém? Sabe por quê, meus irmãos? Porque tudo é passageiro aqui nessa terra. Amém? Aqui nessa terra, irmãos, tudo é passageiro, e a minha Bíblia diz que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, Deus, ele vai te usar, Deus, ele vai me usar, Deus, ele vai nos usar, mas, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que devido à sua misericórdia, né? Porque, meus irmãos e irmãs, nós somos alcançados pela graça do Senhor. A minha irmã, o meu irmão, o pastor, quem quer que seja, foi alcançado pela graça, pela infinita misericórdia de Deus. Então, meus irmãos e irmãs,
é algo que você, meu irmão, minha irmã, nós não merecíamos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos alcançou, porque, meus irmãos e irmãs, Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é um Deus, irmãos e irmãs, que quando você pensa que tudo acabou na sua vida, aí Ele aparece. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, levanta a sua cabeça, creia que Deus é com você, meu irmão, minha irmã. Não duvide, não zombe, não volta para trás, não olha para a esquerda, não olha para a direita, olha unicamente para as mãos do nosso Deus, o nosso Pai. Amém? Graças a Deus. Eu nunca canso, irmãos e irmãs, de contar o meu testemunho na igreja. Às vezes os irmãos até dão risada, porque eu, falar a verdade, irmãos e irmãs, eu nunca imaginava na minha vida eu ser um cristão, se mesmo ser um pregador da palavra, porque eu falava, não, eu não levo jeito. Só que, meus irmãos e irmãs, quem escolhe um pregador não é ser terreno, amém? Quem escolhe o pregador, a pregadora, o cantor, ou alguém para fazer a obra aqui nessa terra, não é nada terreno, meus irmãos. Quem escolhe é o Deus Todo-Poderoso, amém? Então, meu irmão, minha irmã, se Deus te escolheu, Deus me escolheu, mas estou sendo perseguido, estou passando provação, agradeça a Deus, amém? Agradeça a Deus se você está sendo perseguido, está sendo afrontado, porque, meus irmãos e irmãs, o importante é você ser um escolhido por Deus, porque quando uma pessoa, meus irmãos e irmãs, ele é escolhido por Deus, a minha Bíblia diz no Salmo 91, que 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. E também a palavra de Deus diz no Salmo 91, que nem uma seta do mal chegará na sua casa, na sua tenda. Então, meus irmãos e irmãs, é preciso estarmos apercebidos diante de Deus. Amém? Buscando ao Senhor. Porque, meus irmãos e irmãs, Deus, Ele diz na sua palavra, eu amo os que me amam, e os que me buscam me acharão. Então, meus irmãos, temos que buscar o nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu quero aqui anunciar aos irmãos que amanhã, sexta-feira, vamos estar ali na igreja, a partir, meus irmãos, das 18 horas. A partir das 18 horas, vamos estar ali, irmãos, na igreja, em oração. Amém? Em oração, irmãos. Nós temos na nossa igreja Pentecostal Deus das Nações o ministério Orai Sem Cessar. Amém? Estamos ali, irmãos, com o ministério Orai Sem Cessar, orando, pedindo para que Deus, irmãos, venha nos purificar, que Deus venha trabalhar na nossa vida, que Deus venha, irmãos, preparar, né, a nossa vida, que Deus venha levantar aquela pessoa, irmãos, que está desanimado, que Deus venha, meus irmãos, dar força, né, meus irmãos, para aquela pessoa que já não quer mais lutar, aquela pessoa, irmão, que já se entregou, né, irmãos, para a derrota. Tudo que o inimigo quer, meus irmãos, é ver o meu irmão, a minha irmã desistir. Então, irmãos, nesta noite, nesse momento, o meu Deus manda te dizer para você, levanta a cabeça, porque muito longa será a tua caminhada. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, tantas coisas acontecem, né, para impedir da pessoa ele estar na casa de Deus. Então, nós estamos aí com o ministério da oração, Orai Sem Cessar, em todos os cultos, meus irmãos, a partir das 18 horas, estamos ali, irmãos, em oração. Quando não está um obreiro, está o outro obreiro, porque, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz, a minha casa, a igreja, Deus diz, a minha casa é chamado casa de oração. O próprio Jesus, ele disse, né, irmãos, que a casa de Deus era chamado casa de oração. Né? Você vai ver na Bíblia
uma parte onde Jesus viu o povo lá fazendo comércio na igreja. Ele pegou um chicote e expulsou todos aqueles mercenários e falou essa parte. Está escrito: a casa do meu pai é chamada casa de oração. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, por isso que nós temos o ministério Orai Sem Cessar, o ministério da oração, para Deus levantar obreiro cheio do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Amém? Amanhã, irmãos, amanhã às 18 horas, vamos estar em oração. Claro que devido a esse coronavírus, nós, meus irmãos e irmãs, vamos estar fazendo culto, mas com prudência, né, irmãos? Vamos estar fazendo culto com prudência, sem aglomeração de pessoas. Se tiver bastante pessoas, né, irmãos, para não ficar muito perto um do outro, né, irmãos, a gente divide, faz 2 cultos, 3 cultos, 4, assim tem que fazer, né, irmãos? Né? Se tiver muita gente, se reunir muita gente, tem que dividir, nem que faz meia hora de culto, depois mais meia hora, e assim, irmãos e irmãs, para também nós, irmãos, da nossa parte, ser sábio em prevenir e também combater, né, irmãos, esse inimigo aí terrível que é o coronavírus. Amém? Graças a Deus. Não que a igreja, né, irmãos, tem que ficar fechado, não. Porque Deus levantou homens e mulheres de Deus nessa terra para profetizar, para repreender o inimigo que luta contra o povo dele nessa terra. Amém, irmãos? Então, amanhã estamos aí também, irmãos, na poderosa campanha O Sangue de Jesus Tem Poder. Irmãos, esta semana inteira nós estamos aí com a campanha na nossa igreja O Sangue de Jesus Tem Poder. Amém? Com a distribuição, irmãos, do cálice. Todas as pessoas que têm comparecido na nossa igreja estão, né, irmãos, recebendo o cálice. Não é Santa Ceia, mas é o cálice simbolizando o sangue do Senhor Jesus. Irmãos, algo que Deus revelou para nós estarmos fazendo. Amém? E a semana que vem, irmãos, Deus já revelou nova campanha para nós. Porque, meus irmãos e irmãs, a nossa meta é fazer tudo segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito de Deus. A semana que vem, nós vamos, irmão, fazer a semana inteira a campanha do Salmo 91. Viu, irmãos? A semana que vem será a semana inteira, todos os cultos, irmãos, a campanha do Salmo 91. Com o tema: nenhum mal chegará à sua tenda. Nenhum mal vai chegar à sua tenda. Não vai, porque, meus irmãos e irmãs, você é protegido por Deus, mas tem que buscar. Amém? Uma pessoa, irmãos, ele é protegido por Deus quando ele busca a presença de Deus. Amém? Então fica aí, irmãos, a minha convocação de todos os irmãos para estar junto conosco na nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmãos, eu quero aqui ler um versículo da palavra de Deus. Eu quero aqui ler um versículo aonde se encontra no livro de Salmo 50. Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15, que diz assim, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então aqui, irmãos, uma palavra da parte de Deus para todos nós. Deus falando: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O que é invocar, irmãos, no dia da angústia? Nesse momento, meus irmãos, quantas pessoas estão na angústia, no desespero, na aflição, na prova, uns por trabalho, outro questão familiar, outro, meus irmãos, questão de saúde, outro, meus irmãos e irmãs, que não consegue nem dormir de tanta preocupação, que não sabe o que vai fazer.
que já lutou de todas as formas e não consegue resolver o seu problema. Mas aqui está a resposta, meus irmãos. No Salmo 50, versículo 15, Deus falando, invoca-me. Amém? Deus falando, invoca. Deus falando, ora. Ora. Graças a Deus. Ora. Deus está falando aqui, ora. Invoca-me no dia da angústia. Você está passando um momento difícil, momento de agonia, momento de provação, então é momento de orar, é momento de falar com Deus, é momento de pedir a misericórdia, pedir o socorro da parte do nosso Deus, o nosso Pai. Amém? E ainda Deus diz mais, irmãos, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém? Ora, vamos orar, irmãos. Vamos clamar a esse Deus. Porque, meus irmãos e irmãs, nós sabemos que o próprio Jesus disse que aquele que crê, recebe. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Então, meus irmãos e irmãs, não adianta nós não orar e ficarmos buscando o causador do problema, ficar murmurando, Não, irmãos. A tua resposta está na tua oração, no seu clamor. Está naquilo que você, aleluia, se humilha diante do Senhor. Então, meus irmãos, é momento de nós orarmos. É momento, meus irmãos, de nós falar com Deus. É momento, meus irmãos, da nação brasileira se voltar para Deus. É momento do povo, meus irmãos, da humanidade se voltar para Deus. Graças a Deus. Porque, meus irmãos e irmãs, Deus, irmãos, Ele está mostrando, meus irmãos e irmãs, para a humanidade que tudo é Ele, que é Ele que faz, e que sem Ele, meus irmãos e irmãs, eu, você, ninguém dessa terra é capaz. Porque muitas vezes, irmãos e irmãs, a grandeza, ela entra no coração do homem. Muitas vezes, a soberba, ela entra no coração do homem. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que, aleluia, a palavra de Deus diz que tudo está no controle das mãos do nosso Deus, o nosso Pai. Davi, meus irmãos, foi um homem segundo o coração de Deus, foi um homem usadíssimo nas mãos do Senhor, foi um guerreiro nessa terra, mas, irmãos e irmãs, muitas vezes ele tinha o seu particular com Deus, e ele falava em suas proclamação, e ele dizia, muitos confiam em cavalo, em carro, em coisas aqui terrenas, mas todavia eu confiarei no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Eu posso ter defeito, você tem defeito, meus irmãos. A Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas, meus irmãos e irmãs, nós temos um Deus que nos capacita. Você tem um Deus, meu irmão, minha irmã, que te capacita. Você tem um Deus que peleja por você, mas é preciso, como diz a palavra, invocar o nome do Senhor. É preciso clamar a esse Deus. É preciso, meus irmãos e irmãs, o povo brasileiro, as nações da terra, se voltar para o nosso Deus. Porque, meus irmãos e irmãs, Deus, ele não é brincadeira. Muitos têm brincado, meus irmãos, com o nosso Deus. Têm construído, né, irmãos, Jesus nessa terra de diversas maneiras, meus irmãos. E o Jesus da Bíblia que eu conheço, que você conhece, ele é o Senhor Jesus. Quando fala no nome dele, até os anjos se prostram, diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, vamos voltar para esse Deus, vamos clamar a esse Deus, porque, meus irmãos e irmãs, nós estamos aí no mês de março, e olha, meus irmãos, tudo promete, aleluia, nesse ano de 2020.
Tudo promete, viu, meus irmãos? Não adianta nada, meu irmão. Depois que você perdeu um ente querido, você orar, você chorar, não adianta. Então, meus irmãos e irmãs, tem que orar, tem que clamar, tem que fazer alguma coisa enquanto Deus está te dando a oportunidade de vida. Amém? Enquanto Deus, irmãos, te dá a oportunidade, ora, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. A fé, meus irmãos, ela é baseada nas tuas atitudes. Não adianta nada, meus irmãos, uma pessoa conhecer toda a Bíblia, mas as atitudes dele é tudo fora da palavra. De nada adianta. Porque a fé, ela é baseada nas obras. Amém? Então, meus irmãos, povo de Deus, vamos clamar esse Deus Todo-Poderoso. Vamos orar, vamos pedir, meus irmãos e irmãs, que Deus venha nos capacitar cada dia mais, porque, meus irmãos, foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, irmãos, ele morreu na cruz do Calvário para ver você, meu irmão, vitorioso, para ver você, minha irmã, vitoriosa em cima dessa terra. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele levou na cruz do Calvário todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades. O Senhor Jesus levou na cruz do Calvário. E Jesus ainda disse mais: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, você que está passando pelo deserto, você que está passando por luta, por provações, aleluia, todos nós passamos, né, irmãos? O próprio Senhor Jesus passou. Olha quanta provação que ele passou. Mas ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu vos dou poder para vencer. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, vamos estar atentos, vamos estar buscando a presença de Deus. Não vamos, meus irmãos, ser tímido para com a palavra de Deus. Amém? Não. Mas vamos, meus irmãos, dar espaço para o Espírito Santo de Deus nos usar. Dê espaço, meu irmão, minha irmã, para que você seja um instrumento de Deus em cima desta terra. Amém? Graças a Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Então, meus irmãos e irmãs, é tempo de nós orar. É tempo de nós pedir socorro. Aleluia. É tempo de nós, irmãos, se voltar para Deus. Porque, meus irmãos e irmãs, o próprio Jesus disse sobre os fins dos tempos. Haveria peste, fome, terremoto. Haveria muitas coisas, irmãos, que a gente ia ficar espantado. Mas, meus irmãos, Jesus falou que ainda não era o fim. Era o princípio das dores. Então, meus irmãos e irmãs, vamos estar atentos, preparados diante de Deus. Amém? Diante de Deus, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Porque, meus irmãos e irmãs, a oração de um justo faz muito a seus efeitos. Deus, ele ia destruir a cidade de Nínive, viu, irmãos? Vocês conhecem a passagem da Bíblia? Deus iria destruir a cidade de Nínive quando Deus mandou Jona. Mas aquele povo se humilharam para Deus. Fizeram jejum, até os animais, irmãos, ali se prostrou diante de Deus. Eu te pergunto, Deus, ele destruiu a cidade de Nínive? Deus, ele destruiu? Deus não destruiu, irmão. Deus, ele não destruiu a cidade de Nínive. A cidade de Nínive, Deus não destruiu, mas Deus ia destruir. Deus, ele ia destruir a cidade de Nínive, mas Deus não destruiu. Sabe por quê? Porque aquele povo se voltaram para Deus. Porque, meus irmãos e irmãs, quando uma pessoa ele se humilha diante de Deus, Deus não quer saber o que você fez. Deus não quer saber o que você errou. Não. O que Deus quer saber e que Deus fica feliz porque você se humilhou, você se arrependeu. A minha Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes, mas a mão do Senhor o levantará. Então, meus irmãos e irmãs, continua se humilhando diante de Deus, buscando a presença do Senhor. Então, irmãos, Deus não destruiu a cidade de Nínive. Não foi assim? Deus não destruiu. Agora eu te pergunto,
E a cidade de Sodoma e Gomorra? E a cidade de Sodoma e Gomorra? O que é que Deus fez com a cidade de Sodoma e Gomorra? Deus destruiu, não foi? Veja bem, a cidade de Nínive Deus não destruiu, mas a cidade de Sodoma e Gomorra, meus irmãos, Deus mandou fogo do céu, consumiu aquele povo, porque aquele povo não queria nada com Deus. Aquele povo só queria viver no pecado, só queria viver na prostituição, só queria, meus irmãos, viver de coisas horríveis em cima dessa terra. E por isso Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Amém? E a minha Bíblia, a tua Bíblia diz, essa terra, irmãos, não vai ficar, aleluia, nem raiz e nem ramo, não vai ficar pedra sobre pedra. Deus, irmãos, vai chacoalhar, porque, meus irmãos e irmãs, Deus não é brincadeira. Amém? Deus não é brincadeira. Então, é tempo de nós se voltar, é tempo de nós pedir as bênçãos do Senhor, se colocar na posição de servo e de serva do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, fica aí, meus irmãos, as minhas palavras para que o meu irmão, para que a minha irmã possa, aleluia, fazer algo diante de Deus. Porque olha, meu irmão, minha irmã, o inimigo que luta contra o teu filho, que luta contra a tua família, que luta contra você, ele não brinca. Amém? O inimigo da minha alma, ele não brinca, irmão. O inimigo do povo, ele não brinca. A própria Bíblia, irmãos, nos ensina que quando Deus expulsou o inimigo do céu, a Bíblia diz que ele caiu com grande fúria nessa terra. Então, meus irmãos e irmãs, vamos buscar a proteção em Deus. Vamos buscar a proteção em Deus, porque só assim você, minha irmã e meu irmão, estará seguro em nome do Senhor Jesus. Porque tudo aquilo que o inimigo tem tramado cai por terra em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar algo aqui, ó. Toda ferramenta que o inimigo tem usado para tentar nos atingir, para tentar te atingir, você que está me assistindo aí, em nome do Senhor Jesus, toda ferramenta do inimigo é repreendido, é caído por terra em nome do Senhor Jesus. Porque, meus irmãos e irmãs, o Deus que eu sirvo, que eu prego, ele não soma, ele multiplica. Amém? O nosso Deus que nós pregamos, ele multiplica. Agora, ao contrário do meu inimigo, do teu inimigo. A Bíblia diz que o inimigo ele veio matar, roubar e destruir. O inimigo ele só quer uma oportunidade, minha irmã, para te destruir, para me destruir. Mas, quando nós estamos em oração, em vigilância, buscando a presença de Deus, então, meus irmãos e irmãs, Deus ele está no nosso barco. O Senhor Jesus ele está no nosso barco. Amém? Para nos dar vitória e graças a Deus. Aleluias. Amém, irmãos? Daqui um pouquinho eu já vou orar. Agora eu vou, irmãos, estar divulgando aqui os dias de culto na nossa igreja. Irmãos, os nossos dias de culto é sexta, sábado, domingo, terça-feira. Irmãos, a partir das 18 horas é oração. É o ministério da oração das 18 às 19 horas. E, meus irmãos, às 19 horas dá-se início da primeira parte do culto. Às 8 horas é a segunda parte. Amém? E também, irmão, nós temos o culto na nossa igreja toda quarta-feira. Toda quarta-feira, irmãos, às 16 horas, estamos com o culto na nossa igreja. Amém? Todas quarta-feira. Então, meus irmãos, fica aí o meu anúncio concernente à obra do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, essa semana estamos aí com a campanha O Sangue de Jesus tem poder. Você crê que o sangue de Jesus tem poder? Então, meus irmãos, essa semana é a semana inteira. Em todos os cultos é a campanha O Sangue de Jesus tem poder, aonde, meus irmãos, eu tenho distribuído o cálice para todos os irmãos e irmãs que estarão ali participando conosco no nosso culto, irmãos. Então, esta semana é a semana da campanha O Sangue de Jesus tem poder. A semana que vem, irmãos, será a semana inteira a campanha, meus irmãos e irmãs, do Salmo 91. A proteção do Altíssimo. Nem o mal
chegará à sua tenda. Então, a semana que vem, irmãos, nós vamos fazer a semana inteira da campanha do Salmo 91 com o tema nenhum mal chegará à sua tenda. E aonde tiver um mal querendo chegar, ele já perdeu, ele já caiu por terra pela mão do nosso Deus, o nosso Pai. Você vai vir, você vai estar conosco e você vai tomar posse da vitória pelas mãos de Deus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nesse momento eu vou orar aqui, pedir a Deus, e aí vou estar encerrando essa transmissão. Amém? Então, meus irmãos e irmãs, está triste? Ore. Está alegre? Cante. Então, meus irmãos, vamos estar aí orando nesse momento, em nome de Jesus, para que Deus, irmãos, venha colocar suas mãos e dar vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nesse momento é momento de oração. Glorioso Deus, soberano e eterno Pai, nesse momento, meu Deus, eu oro, eu clamo a Ti, meu Pai querido, pela vida do meu irmão. Meu Deus, esta pessoa que está, Senhor Jesus, me assistindo, que vai assistir, Senhor, coloca as Tuas mãos de poder. Pai querido, a Tua palavra diz, invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e Tu me glorificarás. Meu Deus, o Senhor conhece, Senhor Jesus, as aflições, meu Pai, de cada pessoa. O Senhor conhece, o Senhor sabe a luta, meu Pai, que esse irmão, que essa irmã está enfrentando. Meu Deus, antes de nós pedir, o Senhor já sabe o que nós necessitamos. O Senhor sabe até mesmo quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Mas nesse momento, meu Deus, eu oro. Eu profetizo nesse momento, meu Pai, que toda a ferramenta que o inimigo preparou contra a minha vida, contra a vida desse irmão e dessa irmã, eu profetizo a derrota do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Aonde tiver, meu Pai, um plano maligno contra a minha vida, contra a vida desse meu irmão, contra a vida dessa minha irmã, contra até mesmo, meu Deus, a Tua igreja, porque, meu Deus e meu Pai, aleluia, só o Senhor que conhece o coração do homem e o coração da mulher. Ori canta labassuriamba labai. Nesse momento, meu Deus, aonde tiver uma ferramenta, meu Pai, do inimigo contra a minha vida, contra a vida dessa irmã e desse irmão, nenhuma ferramenta do inimigo vai prosperar, porque eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda a ferramenta ao contrário, toda a ferramenta do inimigo, tudo aquilo, meu Deus, que não soma, tudo aquilo que tem tentado destruir as finanças desse meu irmão, dessa irmã, minha irmã, a saúde, a vida espiritual. Meu Deus, coloca as Tuas mãos agora, entra com providência, espírito maligno da miséria, no nome do Senhor Jesus, eu te repreendo. Sai migrador, sai destruidor, sai devorador. Meu Deus, coloca as mãos, em nome do Senhor Jesus. Abençoa nossa casa, abençoa nossa família. Meu Deus, entra com providência. Toda a ferramenta do mal, meu Deus, coloca as Tuas mãos nesse momento e joga por terra, meu Pai. Toda a ferramenta do mal, nesse momento, que seja repreendido pela mão do nosso Deus, o nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe os irmãos que sempre têm estado aí, irmãos, compartilhando e também, irmãos, acompanhando a nossa transmissão. E que Deus abençoe os irmãos que têm estado na nossa igreja, vão estar. Então, meus irmãos, que Deus abençoe. Graças a Deus. Sendo assim, irmão, já vou estar encerrando a minha transmissão. Voltarei a qualquer momento, assim que Deus o permitir. Nós estaremos aqui para falar com todos os irmãos. Amém? Graças a Deus. Nós sabemos que o nosso objetivo, irmãos, é levar o Evangelho do Senhor Jesus. Jesus disse para nós, ide
pregai a todas as criaturas na face da terra. Quero dizer aos irmãos que nós estamos com a nossa igreja aberta, normal, amém, irmãos, normal, só que com prudência, com sabedoria, também obedecendo às autoridades segundo as ordens, né, irmãos? Porque é preciso servir a Deus com sabedoria e também, né, irmãos, sujeitar também as autoridades, porque, meus irmãos, todas as autoridades em cima dessa terra é constituído também por Deus, amém? Graças a Deus. Vamos continuar orando, viu, irmãos? Para Deus repreender esta enfermidade aí terrível, amém? Vamos continuar orando para Deus proteger a nossa família, porque, meus irmãos e irmãs, olha, não é brincadeira não, viu? Não é brincadeira não. Eu sei que, graças a Deus, os governadores, até mesmo aqui de São Paulo, têm tomado as providências cabíveis, mas é preciso, meus irmãos e irmãs, estar muito atento, viu? Porque o inimigo não veio para brincar, não. Ele quer destruir, irmãos, o povo. Mas eu, você, nós temos que estar preparado, porque, meus irmãos, o próprio Jesus disse, orai e vigiai. O próprio Jesus disse, se alguém soubesse a hora que vinha o ladrão, ele estaria vigiando dia e noite. Amém, irmãos? Graças a Deus que, né, irmãos, muitas providências têm sido tomadas, mas, irmãos e irmãs, vamos ficar atentos, vamos ficar em oração, vamos jejuar, vamos continuar buscando a Deus, porque, aleluia, minha família, tua família, ela tem que ser guardada pela presença de Deus, mas eu e você temos que fazer a nossa parte, amém? Graças a Deus. Irmãos, que Deus abençoe, eu vou estar encerrando aqui a minha transmissão, ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus. Quero dizer aos irmãos que a nossa igreja, ela está localizada na rua Carmine Lourenço del Gaiso, número 23, bairro Butantã, São Paulo, aonde, meus irmãos e irmãs, o nosso ministério, estamos ali, irmãos, agora dia 27, estará de aniversário também, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Assim que eu tiver um tempo, né, irmãos, estarei aqui contando meu testemunho também, né, irmãos, contando as experiências, né, irmãos, de quando eu vim do Paraná, cheguei aqui em São Paulo, foi muita luta, muita prova, mas estamos aqui, viu, irmãos? Está fazendo aí 7 anos que estamos aqui, com prova, com luta, mas estamos aqui, na presença de um Deus vivo, de um Deus todo-poderoso. Amém? Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.